Olá, pessoal! O nosso grupo ficou com especialista em forense digital, desvendando crimes do mundo virtual, e agora a gente vai apresentar o que um forense digital pode fazer como é a sua profissão. A gente vai apresentar no trabalho de hoje o que é um forense digital, as tarefas diárias, as habilidades e suas qualificações, desafios da profissão e cenário prático. O que faz o especialista em forense digital? O forense digital de- desempenha atividades essenciais para a investigação e proteção contra crimes cibernéticos, fraudes e incidentes de segurança. Algumas de suas atividades incluem a prevenção de consultoria, relatórios de testemunhos, investigação de incidentes, análise de dados, coleta e prevenção e preservação de evidências digitais. No âmbito de segurança da informação, o forense digital desempenha um papel crucial para proteger os ativos digitais das organizações. Entre essas suas contribuições estão a resposta de incidentes, ou seja, acontece algum incidente e você contrata um forense digital, ele vai dar resposta para aquele incidente. Conformidade, conformidade de autoria, fortalecimento dos sistemas de defesa. O forense digital é indispensável para a empresa, especialmente no cenário atual, em alta dependência da tecnologia. O aumento das ameaças cibernéticas, sua importância inclui proteção de dados sensíveis, minimização dos impactos financeiros, preservação da reputação, suporte jurídico e regulatório. Bom, agora eu vou explicar como é que funciona o dia a dia de um especialista em forense digital e o que ele faz. O profissional em forense digital realiza atividades externas para investigação, análise e proteção de evidências digitais, e as suas principais tarefas incluem: a primeira das suas tarefas é a coleta e a preservação de evidências. Eles coletam dados de dispositivos comprometidos, que podem ser computadores, celulares, redes, e eles sem comprometer sua integridade, ou seja, eles não alteram esses dados coletados. Eles podem utilizar ferramentas como o FTK Imager e o Ncase para colar e preservar informações. Dentre essas duas ferramentas, o que é mais completo e o que eles mais usam é o Ncase. Ele é uma ferramenta bem mais completa que vai abranger muito mais dados do que o FTK Imager, mas a diferença deles dois também é que o Ncase é uma ferramenta paga, enquanto o FTK Imager é uma ferramenta de graça, não precisa pagar para usar. A segunda tarefa deles é a análise de dados. Eles vão examinar logs, arquivos e tráfego de rede para identificar atividades suspeitas, recuperar dados apagados e rastrear atacantes. As ferramentas mais comuns que eles utilizam para analisar esses dados é o Autopsy, o Wireshark e o Volatility. A terceira tarefa do dia a dia deles é a resposta a incidentes. Eles vão investigar e conter ataques cibernéticos, isolando dispositivos e mitigando danos. Ou seja, eles podem, como dizer assim, prever ataques cibernéticos, sendo uma rede, sendo em um computador. Então, eles podem evitar esses acidentes. E eles podem utilizar ferramentas como o Splunk e o Google Sandbox. A quarta atividade que eles fazem no dia a dia é o relatório e consultoria. Eles vão documentar descobertas para uso jurídico ou interno e também vão sugerir medidas de segurança e melhorias nos sistemas. E a quinta tarefa e a última é a atualização constante. Bom, como vocês devem saber, a cada dia que passa a tecnologia está cada vez mais avançada e técnicas de crimes cibernéticos também surgem. Então, esses especialistas em forense têm que estar sempre ligados nesses novos crimes cibernéticos, novas ferramentas de tecnologia, para que eles consigam realizar o trabalho deles com mais perfeição. O que é preciso para ser um especialista? O trabalho de um especialista forense digital exige. Ai, calma aí. Um trabalho no especialista em forense digital exige uma combinação de competências técnicas altamente específicas e habilidades interpessoais para liderar com situações complexas, como muitas vezes sob pressão. As habilidades técnicas precisas são os conhecimentos de diversos sistemas operacionais, como o Windows, o Linux ou Unix e o MacOS. Análise de rede e tráfego de dados. Eles têm que monitorar e interpretar pacotes de rede para identificar atividades suspeitas. As ferramentas que podem ser mais usadas é o Wireshark, o TCP Dump e Snop.
a compreensão de protocolos como TCP/IP, DNS e HTTP. Recuperação de dados. Domínio de técnicas para recuperar informações deletadas ou corrompidas. As ferramentas mais utilizadas podem ser o FTK, Imgur, Recuva e Disk Drive. Análise de memória volátil e sistemas. Examina dumps de memória RAM para rastrear malware ou processos anômalos. A ferramenta principal mais usada é a volatilidade. Programação e scripts. Conhecimentos em linguagem como Python, PowerShell ou Bash para otimizar análise e resolver problemas específicos. Capacidade de desenvolver scripts para decodificar dados ou processar grandes volumes de informação. Eles têm que ter algumas habilidades interpessoais, como atenção aos detalhes. É essencial para identificar evidências que possam ser cruciais para um caso. Isso inclui análise cuidadosa de logs ou artefatos digitais. Ou seja, para você exercer essa função, você tem que ser uma pessoa assim, muito atenta, porque qualquer coisa que você deixe passar pode acabar prejudicando muito o caso que você está investigando, seja qualquer for, porque esse perito ele pode ser contratado por diversas funções diferentes. Então, você tem que ter muita atenção aos detalhes. Pensamento crítico. Capacidade de interpretar informações de forma lógica e correlacionar diferentes fontes de dados para montar um panorama completo. Ou seja, você tem que ter um pensamento muito lógico. Você analisar a situação, analisar os dados que você conseguiu ou que foram fornecidos para você. Comunicação eficaz. Habilidade para traduzir informações técnicas em relatórios compreensíveis para advogados, juízes ou gestores. Como eu já havia dito antes, ele pode ser contratado para diversas ocasiões diferentes. E, como ele é um especialista naquilo, ele entende totalmente as coisas técnicas, o que está escrito, as coisas que estão lá codificadas, as linguagens. E, para uma pessoa, normal, que não tem... não é obrigatório eles saberem sobre aquilo, justo por isso que eles estão contratando esse especialista, eles não vão saber coisas técnicas específicas. Então, o especialista, ele tem que saber que ele tem que deixar muito fácil, muito clean para a pessoa conseguir entender. Clareza atuar como perito criminal ou testemunha técnica. Importância das certificações. As certificações são diferencial significativo, pois atesta a competência técnica e prática profissional. As mais conhecidas incluem. Bom, para ter as certificações é muito importante, porque isso tanto consta que você realmente sabe aquilo que você diz saber. A pessoa que está contratando vai ter a certeza, porque muitas pessoas pedem a certificação para comprovar. E se você tem a certificação de alguma coisa, significa que você passou por algum curso. Então, obviamente, você sabe aquelas coisas do curso se você tiver aprendido e não só ter feito de qualquer forma. Então, as certificações são muito importantes. As mais conhecidas são a CHFI. Ela é conhecida globalmente, valida habilidades em recuperação de dados, investigação de crimes cibernéticos. A outra é NCE, focada no uso de ferramenta em CCase, extremamente empregadora em investigações. CISSP, ampla e estratégica, inclui detalhes na segurança cibernética e governança. CEH, relevante para entender táticas de ataque e aplicá-las com contextos forenses. Bom, pessoal, desafios e tendências de uma profissão de forense digital. Em primeiro, seria o volume crescente de dados gerados por organizações e indivíduos, que seriam as tarefas e de identificar as informações que seriam relevantes para o caso. E como, são várias informações, também vai passar por evoluções também durante o caso para um melhor entendimento. Também tem a questão também de escassez de mercado de profissionais, na questão de concorrência no mercado. Seus desafios e tendências. A inteligência artificial, no caso a IA, e o aprendizado de máquina. Elas permitem a análise da automatização de grandes volumes de dados e a identificação de padrões suspeitos, né? E essas tecnologias ajudam a acelerar os investigadores que trabalham com forense a melhorar os seus resultados. E a automação traz o surgimento de plataformas integradas em diferentes funções na profissão, como um banco de análise de redes, recuperando seus dados e como um processo de evidências.
e sua aplicação em realidade aumentada, que seria o RA, que permitem visualizar os ataques cibernéticos e as interações entre os dispositivos imersos, auxiliando na tomada de decisões e as estratégias que ocorrem durante a investigação de um forense. Agora, eu vou explicar como é que um especialista em forense pode solucionar um crime cibernético. A primeira etapa é a coleta. A coleta de evidências é a primeira parte da perícia computacional, e nessa etapa devem ser identificadas, processadas e documentadas as evidências. A segunda etapa é o exame. Eles vão extrair, localizar e filtrar somente as informações que possam contribuir de forma positiva em uma investigação, e ele é denominado exame de evidências. Então, eles vão fazer uma filtração de todos os dados que eles estão coletados na primeira etapa. Eles vão fazer essa filtração e vão excluir os dados que não podem ajudar eles a conseguir resolver um caso. A terceira etapa é a análise. Nessa etapa, eles devem ser investigadas todas as fontes de informações que já foram filtradas para que seja possível identificar práticas criminosas por parte de suspeito ou suspeitos. E a quarta etapa é o laudo, que é o último passo da perícia. Ele é a elaboração de um laudo onde um perito tem a liberdade de descrever o incidente, pois ele é o único responsável pelo documento e tudo aquilo que foi escrito nele. Não existe um modelo padrão para a elaboração de laudo, mas sim orientações para sua confecção e deve ser feito com a maior clareza para que se torne fácil a sua compreensão. Então, esse tipo de laudo pode ser, por exemplo, um laudo pericial, um relatório, mas ele tem que ser de uma forma bem clara para que seja de fácil entendimento. Um estudo de caso, né, que a gente deu o exemplo, foi em Nova York, nos Estados Unidos, que foi em 1999. Sharon era uma mulher de 54 anos que reside em Dakota, nos Estados Unidos, e ela morreu afogada na sua casa, na banheira. A sua autópsia, feita no corpo, levou uma substância chamada temazepam, que é utilizada no tratamento de pessoas com dificuldades ao seu sono, né? E o seu marido, o pastor, ele foi quem indicou esse remédio para sua esposa. E o Florence foi contratado para investigar o caso sobre as coisas que o marido dela pesquisava. E o fato do marido dela ter indicado o medicamento já foi um dos índices para ter acusado ele desse crime. Então, a polícia contratou o perito, né, para identificar as evidências, chamado Judy Hobbs, que fez um exame no computador dele, que ele usou na igreja. E depois de alguns dias de investigação, o perito descobriu que naquele computador que o padre usava, vulgo marido de Sharon, ensinava como matar as pessoas, ele pesquisava as formas mais indolores de matar alguém. Então, essa foi a principal evidência. E, no caso, seria um estudo de caso em suas aplicações, uma das coisas que o Florence Digital mais faz em sua profissão. A perícia estuda que os fatos que ocorreram no passado, no caso desse perito, ele descobriu a seguinte pergunta: quando o acusado acessou o site, né, que era um dos principais planejamentos dele quando ele vai pesquisar. E a pergunta mais importante era para saber se a pesquisa foi feita antes ou depois do crime. Então ele tinha que olhar e analisar os seus dados para que tivesse essa prova. E analisando esse caso, pode ser constado que uma prova técnica, né, que foi utilizada pelo perito, que foi quando ele restaurou seus arquivos no backup do registro de navegação web, que na época era o Windows 98. Então ele descobriu, através da investigação, sobre o assassinato de Sharon, nos Estados Unidos, em 1999. E esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham entendido. Os integrantes do nosso trabalho eram Letícia, Isabelle, Laís e Tamires. E foi isso, pessoal.